Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou Matusalém especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Eu estou de volta e hoje eu estarei falando sobre possessão maligna. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: foi o diabo que entrou em Judas Iscariotes ou foi um demônio? Esta pergunta é muito burocrática e existem várias linhas teológicas tentando explicá-la. Portanto, assista o vídeo até o final e fique por dentro de todos os assuntos bíblicos em relação a Judas Iscariotes e a possessão maligna. Muito bem, pessoal, eu estou de volta, mas antes de tudo, é muito importante você se inscrever no meu canal, deixar aquele joinha e compartilhar os meus vídeos para que mais pessoas tenham o conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Na verdade, pessoal, existem várias escolas teológicas em todo o Brasil tentando decifrar se realmente foi o diabo que entrou em Judas Iscariotes ou um demônio. Uma vez que existem dois versículos da Bíblia Sagrada que aparentemente são controversos. O primeiro versículo está no capítulo 22 do livro de Lucas, onde diz que foi o diabo, literalmente, que entrou em Judas Iscariotes. E o outro versículo está no livro de João, capítulo 13, versículo 2, onde está escrito que não foi o diabo quem entrou em Judas Iscariotes, e sim a ação do diabo. Como estes dois versículos entram em choque, muitas pessoas não sabem explicar se é o livro de Lucas que está correto ou o livro de João. Esse assunto é muito especial, até porque se alguém fizer esta pergunta para você, o que você responderia? Se alguém te perguntasse, foi o diabo ou foi a ação do diabo que entrou em Judas Iscariotes? O que você responderia? E se de repente alguém perguntasse para você se é o livro de Lucas que está correto ou o livro de João? O que você responderia para esta pessoa? Portanto, pessoal, é necessário que você assista esse vídeo até o final para que você fique por dentro de todos os assuntos e posteriormente você tenha a resposta correta. O que eu quero antecipar aqui é o seguinte: o livro de Mateus, de Marcos e de Lucas são livros sinóticos. Tá? O que é isso? Uma história. Já o livro de João, por exemplo, o Evangelho de João, ele é conhecido como um biográfico. Isso significa que o livro de João é mais próximo da realidade, tá, do que os outros evangelhos. No entanto, pessoal, o livro de Lucas é muito confiável. E como o livro de Lucas fala que foi o diabo que entrou em Judas, e o livro de João, que também é muito especial, fala que foi a ação do diabo, existem várias discussões acerca disso. Agora, pessoal, se formos partir para o princípio bíblico, é necessário entendermos aqui que o diabo, que na verdade é chamado de Satanás em hebraico e Lúcifer em latim, ele tem um corpo imaterial. Exatamente. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15,
o apóstolo Paulo deixa bem claro que há corpos celestiais, mas existem outros versículos da Bíblia Sagrada que prova, por exemplo, que o diabo tem um corpo. O livro de Isaías explica que o diabo ele é filho de Vênus, né? Lá no livro de Isaías diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. A partir desse princípio, nós começamos a entender que o diabo ele é filho da alva. A palavra alva significa estrela da manhã. E estrela da manhã é o nome do planeta Vênus. Tá? O planeta Vênus é considerado aqui no Brasil e em todo o mundo como a estrela da manhã, ou planeta alva. E o diabo é considerado como filho da alva, ou seja, assim como os seres humanos, a partir de Adão, é criado da matéria terrena, da matéria do planeta Terra, do barro, não é verdade? Lúcifer, ou Satanás, ou diabo, ele é criado do planeta Vênus. Isso é muito importante, porque Deus pegou o barro, né, fez um boneco, soprou no barro, e aquele boneco de barro se transformou em um ser vivente, em Adão. Baseado no livro de Isaías, capítulo 14, e de Ezequiel 28, você vai entender também que o diabo é filho do planeta alva, ou seja, filho do planeta Vênus. Isso significa que Deus pegou partículas do planeta Vênus e a partir de então fez um boneco e criou o diabo, né? Que na verdade o diabo ele é um ex-querubim. Então ele tem 4 faces, não é verdade? E 6 asas. Isso é muito importante, porque quando você estuda o livro de Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel, capítulo 10, você vai entender que o diabo ele tem mãos humanas, o querubim, né? E ele é um ex-querubim. Tem mãos humanas, também tem espírito. Exatamente, pessoal. Assim como Deus soprou no homem o espírito de vida, também é muito provável, baseado no livro de Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10, então é provável que Deus também fez um boneco, tá? Um querubim, totalmente diferente de nós, seres humanos, né? Mas Deus fez o querubim e depois Deus soprou no querubim e o querubim se tornou um ser vivente, né? Tem algumas partes da Bíblia que chamam os serafins e os querubins de seres viventes, assim como o homem se tornou um ser vivente. Então, se o diabo, né, tem um corpo de querubim, ele não pode entrar em um ser humano, ele não pôde entrar em Judas Iscariotes. E isso é muito importante, porque muitas pessoas achavam que o diabo tinha sido criado, né, num abrir e fechar de olhos ou em um estralar de dedos. Mas, biblicamente, baseado em Isaías 14, Ezequiel 28, o diabo ele foi formado, né, gerado. Por que o diabo é gerado? Porque Deus pegou a matéria do planeta Vênus, fez o corpo a partir da partícula do planeta Vênus para construir o corpo de Lúcifer. Por que ele é chamado de Lúcifer? Porque ele é filho do planeta Vênus. E o planeta Vênus é chamado de Lúcifer, tá bom? Pela língua romana. E isso é muito importante porque eu estou tentando explicar para você que o diabo tem um corpo metafísico. Então, se o diabo, né, tem um corpo de querubim, ele não pode entrar em um ser humano. Ele não pôde entrar em Judas Iscariotes. Tá bom? Então, João, capítulo 13, diz que não foi o diabo, não foi Lúcifer que entrou em Judas. Lucas
fala que foi o diabo. Mas João fala que não foi o diabo, foi a ação do diabo. Porque João sabia, tá? João é um judeu criado ali próximo ao mar da Galileia, em Decápolis, né? Principalmente na cidade de Cafarnaum. E é um judeu nato, ele pertencia à tribo dos levitas. João era um seminarista de primeiro mundo, um escrivão. Então João, ele tinha muito mais conhecimento da história judaica do que o próprio Lucas, que segundo a história, em nível de conhecimento da cultura judaica, João, que foi um discípulo de Jesus direto, um discípulo nato, tem muito mais capacidade de descrever a formação, né, biológica do diabo do que Lucas. Uma vez que Lucas não foi um apóstolo, né? Lucas foi um discípulo, tá, anônimo, né, provavelmente um dos 70, mas João foi aquele que viveu 3 anos e meio ao lado de Jesus, reclinando a cabeça no peito de Jesus, e faz muito sentido ele explicar que não foi o diabo que entrou em Judas Iscariotes, uma vez que o diabo tem um corpo metafísico. O diabo, ele queria pegar o trono dele do planeta Vênus e levar para o terceiro céu, ou seja, para dentro da Nova Jerusalém. E aí, a história bíblica, baseada no livro de Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas capítulo 10, vai dizer que Deus lançou o diabo lá de cima. E em vez dele cair no planeta Vênus novamente, ele passou do planeta Vênus e caiu em nossa atmosfera. Por isso, quando você abre a Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo de número 12, o apóstolo Paulo fala sobre principados, potestades, príncipes das trevas desses séculos e ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá bom? Então, o diabo, ele morava, ele foi criado, ele é criado do planeta Vênus e queria subir e colocar o seu trono, né, acima do trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. E de lá, ele foi lançado. E quando o diabo desceu de lá como um querubim, né, ele perdeu as asas de querubim. E o diabo, que era um querubim, com 6 asas e 4 faces, se transformou em um anjo. Tá? E esse anjo, hoje, ele mora em vários planetas. Observe que o próprio Deus um dia perguntou para o diabo, de onde vem? E ele disse, de andar pela terra e passear por ela. Porque um anjo não pode morar aqui na terra. Um anjo não pode entrar em um corpo humano. Por isso que no livro de Gênesis, capítulo 32, Jacó viu uma grande escada, onde os anjos subiam e desciam, porque os anjos não podem ficar aqui por muito tempo, uma vez que o planeta Terra é dos humanos. Tá? O planeta Terra é dos humanos. Agora, o diabo, os anjos, têm o seu corpo, ou melhor, tem a sua partícula corporal de outros planetas. Então eles não podem permanecer aqui no planeta Terra, porque eles têm corpos. É baseado em tudo isso que João deixa claro que não foi o diabo que entrou em Judas Iscariotes, e sim a ação maligna do diabo, o desejo do diabo, né, o orgulho do diabo é quem entrou em Judas Iscariotes. Essa é a primeira linha teológica, tá bom, pessoal? A primeira linha diz que não foi o diabo, e sim a ação do diabo. Agora, a segunda linha teológica, ou a segunda corrente teológica, vai dizer que foi realmente o diabo quem entrou em Judas Iscariotes. Eles tentam provar essa ideia através de muitos princípios. Por exemplo, lá no livro de Isaías, capítulo 14, Ezequiel 28, deixa bem claro que o diabo foi criado através da partícula do planeta chamado planeta Vênus, ou estrela da manhã. Mas esse diabo,
né, que foi criado, esse anjo, ele na verdade era um querubim. E além dele ser criado, ele tinha o poder de criar. Tanto é que lá no livro de Isaías diz que o diabo é filho da alva. E o que era a alva? A alva, segundo essa linha teológica, é uma grande luz. É o primeiro planeta que veio a brilhar em todas as galáxias. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, Deus, quando veio criar as galáxias, ele disse, haja luz. Tem uma tradução que diz, haja alva. A partir desse princípio bíblico, muitos seminaristas acreditam que o planeta Vênus é este planeta que Deus criou para iluminar as galáxias. Então, lá em Gênesis diz, haja luz e houve luz. Observe que aquela luz ali não é a luz do sol, não é a luz da lua, não é a luz do dia, é a luz do planeta Vênus, do planeta que é conhecido como estrela da manhã. E isso é muito importante porque a Bíblia diz que o diabo é filho da alva. Então, o diabo, ele é gerado desse primeiro planeta. Então, ele é um ser muito especial, entre aspas, tá? O corpo do diabo. É um corpo metafísico importantíssimo no reino espiritual. Porque o planeta Vênus, segundo essa linha, é o primeiro planeta a ser criado, tá? É o planeta pai, né? E foi desse planeta que o diabo foi criado. Então, essa segunda linha vai dizer que foi realmente o diabo que entrou em Judas Iscariotes, porque o diabo, sendo filho desse planeta luz, deste planeta Vênus, ele tem poderes especiais de se transformar em querubim, em anjos e também em espíritos. E todos nós aqui sabemos que um espírito tem capacidade de entrar no corpo de um ser humano. É a partir desse princípio que essa segunda linha teológica acredita em Lucas capítulo 22, versículo 3, que diz realmente que foi o diabo que entrou em Judas Iscariotes. Aí você pode fazer várias perguntas. Por exemplo, se o diabo tem um corpo, como ele pôde entrar dentro do corpo de Judas Iscariotes? É porque, pessoal, essa linha teológica, essa segunda linha teológica, acredita que o diabo, ele era um querubim e tem base bíblica para isto, tá bom? Ele era filho da alva, o ex-querubim, então ele era um querubim. E quando ele pecou contra Deus, quando ele quis tomar, né, o trono de Deus, Deus arrancou as asas, porque ele era o querubim ungido, tá? E quando ele pecou contra Deus, ele perdeu as asas. E agora ele passou de querubim para anjo, tá? E quando ele caiu lá de cima do planeta Vênus ou do planeta Lúcifer, ele desceu direto para a nossa atmosfera, como fala no livro de Efésios, capítulo 6. Principado, potestade, príncipe das trevas desses séculos e hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí, quando o diabo caiu nos lugares celestiais, ele teve a audácia de descer para o planeta Terra, quando Jesus estava aqui, tá? E ele ficou aqui na Terra. Só que eu já expliquei que é proibido um anjo ou um querubim passar mais de 24 horas aqui no planeta Terra. E naquele momento em que Jesus foi preso, crucificado, etc, etc, o diabo, ele permaneceu muito tempo aqui na Terra. E quando o diabo permaneceu muito tempo aqui na Terra, ele passou das 24 horas, tá bom? E agora ele precisava subir, ele precisava sair do planeta Terra. Mas como ele precisava ficar no planeta Terra, porque ele precisava vender Jesus, ele precisava crucificar Jesus, ele precisava destruir, né, com o ministério de Jesus, o que o diabo fez? Ele, como um anjo caído, tá, entrou no corpo de Judas Iscariotes.
E isso se tornou um grande problema. Por quê? Porque um anjo ou um querubim não pode entrar dentro do corpo do ser humano. E o diabo entrou dentro de Judas Iscariotes. Tá? E quando o diabo, baseado em Lucas 22, né, entrou em Judas Iscariotes, Judas ficou possesso, endiabrado, né, endemoniado. E o diabo começou a deixar Judas louco. Foi então que Judas teve a ideia do suicídio. E era tudo que o diabo precisava. Por quê? Porque o diabo estava preso no corpo humano. Tá? Ele estava preso no corpo de Judas. Porque ele era anjo, não era demônio, era anjo. E anjo não pode entrar. E como ele entrou no corpo de Judas, ele ficou preso dentro do corpo de Judas. Foi aí que o diabo teve a ideia de colocar na cabeça de Judas Iscariotes o suicídio. Aí Judas foi ao suicídio, se enforcar. Só que quando Judas se enforcou, o diabo não conseguiu sair de dentro do corpo de Judas. Por quê? Porque ele estava preso no corpo de Judas. Foi aí que, segundo a história extra-bíblica, um outro demônio cortou a corda, tá? E Judas caiu lá da montanha, né, no despenhadeiro, e o corpo de Judas foi despedaçado. Né? Depois que o corpo de Judas foi dividido em várias partes, o diabo conseguiu sair de dentro do corpo de Judas. Tá? Então, essas duas linhas teológicas são rivais, né, entre aspas. São duas linhas teológicas que sempre estão em discussões, né, em desavença. Por quê? Porque uma acredita, né, no livro de João, dizendo que não foi o diabo, e sim um demônio, a ação do diabo. E a outra linha teológica acredita no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 3, que diz que foi o diabo, literalmente, que entrou no corpo de Judas. A partir desses dois princípios, vai existir essas duas qualificações de seminaristas, né? De professores. Né? Um que acredita realmente que o diabo não pode entrar, tá? Porque é um anjo, ou que o diabo, mesmo como um anjo, entrou no corpo de Judas, não pôde sair do corpo de Judas, aí veio o suicídio de Judas, e através da divisão, tá, do corpo de Judas em 12 pedaços, ele conseguiu sair do corpo de Judas. Tá bom, pessoal? E a outra linha acredita que o diabo, ele era um querubim, se transformou em um anjo, veio para o planeta Terra, se transformou em um demônio e entrou no corpo de Judas. Então, pessoal, se alguém fizer essa pergunta para você, é necessário você apresentar esses fatores. Porque tem detalhes da Bíblia que você não pode responder, uma vez que a Bíblia não responde. E tem um ditado popular que eu gosto muito de falar. É aquele que diz o seguinte: quando a Bíblia não diz com clareza, não podemos dizer com certeza. Tá bom? Então, tem coisas que a Bíblia não diz com clareza, então não podemos dizer com certeza. Mas, através dessas duas linhas teológicas, você passou a entender que o diabo é um ex-querubim, que o diabo é filho gerado do planeta Alva. Você passou a entender que o planeta Alva é o primeiro planeta a ser criado, lá no livro de Gênesis, quando Deus disse, haja luz. Você passou a entender que o diabo, ele, né, estava lá no planeta Vênus, né, e queria tomar a Nova Jerusalém, tá bom? E aí ele foi expulso de lá e caiu em nossas galáxias, baseado em Efésios 6, versículo 12. Tá? Você também passou a entender que um anjo não consegue entrar no corpo humano. Você também passou a entender de que se realmente o diabo entrou em Judas Iscariotes como um anjo, ele precisou matar Judas Iscariotes para que ele pudesse sair do corpo de Judas Iscariotes. Então, eu acredito que a partir desse vídeo, tá, você aprendeu várias coisas, né, vários detalhes da Bíblia, para passar para mais alguém.
tá bom? E o que eu recomendo é o seguinte: quando uma pessoa te fizer uma pergunta, você tem que colocar bastante versículos da Bíblia para ele mesmo se responder, tá bom? E eu quero estar louvando a Deus por você assistir esse vídeo até o final, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde e te livre, tá bom? E quando você precisar de mais detalhes, você adquira o livro A Revelação Completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Imagina um livro que tem todos esses detalhes e mais 1.200 detalhes bíblicos e extras bíblicos. No meu ponto de vista, um dos melhores livros do mundo. Tá bom, pessoal? Porque tem tudo isso e são detalhes que você não encontra geralmente nas redes sociais, são detalhes que você não encontra em um livro comum, tá bom? Então, assim, esse livro vai te ajudar muito. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.